Você já ficou acordado às 3 da manhã pensando em algo que talvez nunca aconteça? Já sentiu o coração acelerar por causa de um problema que nem existe ainda? Se a sua resposta é sim, eu preciso que você continue assistindo esse vídeo até o final, porque o que eu vou te contar vai mudar completamente a forma como você entende o seu próprio sofrimento. Existe um fenômeno psicológico que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, e a maioria delas nem sabe que está sendo dominada por ele. É uma combinação silenciosa e devastadora de 3 forças que trabalham juntas dentro da sua mente: o medo do que ainda vai acontecer, a pressa desesperada de resolver tudo agora e o desespero de quem sente que o tempo está acabando. E o mais cruel de tudo isso, a fonte de todo esse sofrimento é algo que ainda não existe. É o futuro, um lugar que ninguém nunca visitou, um lugar que pode nem ser como você imagina. Vamos começar pelo começo. O cérebro humano não foi projetado para o mundo em que vivemos hoje. Ele foi moldado ao longo de milhares de anos de evolução para nos manter vivos em ambientes cheios de ameaças físicas reais, predadores, escassez de alimento, guerras tribais. Para sobreviver, o cérebro desenvolveu uma habilidade extraordinária: a capacidade de antecipar perigos. Antes mesmo que uma ameaça chegasse, o seu ancestral já estava preparado para fugir ou lutar. Quem tinha esse sistema mais afinado sobrevivia. O problema é que esse mesmo sistema de antecipação, que foi perfeito para o ambiente primitivo, agora está ativado o tempo inteiro em um mundo onde as ameaças raramente são físicas. Em vez de um leão à espreita, o seu cérebro hoje processa a reunião de amanhã com o chefe, a conta que vence na sexta, o relacionamento que parece estar esfriando, a carreira que ainda não decolou, o filho que pode tomar um caminho errado, a saúde que pode piorar. O sistema de alarme não desligou, ele só mudou de alvo. A neurociência chama isso de hiperativação da amígdala, a região do cérebro responsável pelo processamento do medo. Quando você antecipa cenários negativos, a amígdala dispara como se aquele perigo já fosse real. O seu corpo libera cortisol e adrenalina, o coração acelera, os músculos tensionam. Tudo isso acontece em resposta a algo que existe apenas na sua imaginação. O seu corpo está sofrendo por uma ficção que a sua própria mente criou. E aqui entra o primeiro vilão dessa história: o medo do futuro. Não estamos falando de um medo qualquer. Estamos falando de uma categoria específica de ansiedade que os psicólogos chamam de ansiedade antecipatória. É o sofrimento que nasce não do que aconteceu, mas do que pode acontecer. É a dor de um evento que ainda não tem data, que talvez nunca ocorra, mas que já está consumindo sua energia, seu sono e sua alegria de viver hoje. Um estudo realizado pela Universidade da Pensilvânia revelou algo que vai te surpreender. Cerca de 85% das coisas pelas quais as pessoas se preocupam nunca chegam a acontecer. E dentre os 15% que de fato acontecem, 79% das pessoas relataram ser capazes de lidar com a situação melhor do que haviam imaginado. Isso significa que, na esmagadora maioria dos casos, o sofrimento que você experimenta antecipadamente é muito pior do que qualquer coisa que a realidade poderia te entregar. Você está pagando um preço emocional altíssimo por um futuro que provavelmente não vai chegar da forma que você está imaginando. Mas por que a mente faz isso? Porque ela insiste em construir cenários catastróficos. A psicologia cognitiva tem uma resposta clara: o cérebro prefere a certeza de uma ameaça imaginária à incerteza do desconhecido. Paradoxalmente, construir um cenário negativo dá uma falsa sensação de controle. Se você já imaginou o pior, acha que está se preparando para ele. É como se a mente dissesse: se eu já sofri por isso antes de acontecer, pelo menos não vou ser pego de surpresa. Só que esse contrato é uma armadilha, porque o sofrimento antecipado raramente te prepara de verdade. Ele só te esgota antes da batalha. Agora vamos falar sobre o segundo elemento dessa tríade destruidora: a pressa. Vivemos na era da velocidade instantânea, resultados imediatos, respostas em segundos, entregas no mesmo dia, sucesso em 30 dias ou menos.
Essa cultura da imediatez criou algo muito perigoso na psicologia humana contemporânea, uma intolerância quase patológica ao processo. As pessoas não conseguem mais esperar, não conseguem mais aceitar que algumas coisas levam tempo. E quando o resultado não vem na velocidade que a mente exige, a interpretação automática é: algo está errado, eu estou atrasado, eu estou falhando. O psicólogo Barry Schwartz mostrou que quanto mais opções as pessoas percebem ao redor, mais ansiosas e insatisfeitas elas ficam. Cada caminho que você não tomou representa uma versão de você mesmo que ficou para trás. A pressa surge disso, da sensação de que o tempo está passando, de que os outros estão avançando, de que a janela de oportunidade está se fechando. A pressa não é sobre o futuro, é sobre o medo de perder o que o futuro poderia trazer. Existe um conceito na psicologia chamado urgência emocional, que é a tendência de tomar decisões precipitadas quando se está em angústia. Quando a pressa se instala, o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, começa a ser dominado pelas respostas emocionais primitivas. Você age não pelo que é estratégico, mas pelo que alivia a tensão do momento. E aí, as decisões ruins se acumulam. A pressa não te faz chegar mais rápido. Ela te faz tomar atalhos que muitas vezes levam para o lugar errado. E chegamos ao terceiro elemento, o desespero. O desespero é o filho da união entre o medo do futuro e a pressa não resolvida. Quando você passa tempo suficiente com medo do que vai acontecer e ao mesmo tempo sente que precisa resolver tudo agora, mas não consegue, o sistema emocional começa a entrar em colapso. O desespero é o estado em que a mente avalia que os recursos disponíveis são insuficientes para enfrentar as demandas percebidas. É a sensação de estar afundando sem saber nadar, em um mar que você mesmo imaginou. A psicóloga Edith Eger, sobrevivente do Holocausto e terapeuta renomada, disse algo que ficou marcado na história da psicologia. O oposto da depressão não é a felicidade, é a vitalidade. E o oposto do desespero não é a esperança, é a presença. O que ela quis dizer com isso é que o desespero se alimenta da ausência do presente. Quando você está desesperado, você não está aqui. Você está em um futuro imaginário cheio de problemas que ainda não existem, carregando o peso de soluções que acha que não tem. Então, o que a psicologia nos ensina para sair desse ciclo? A primeira e mais poderosa ferramenta é o que os terapeutas chamam de ancoragem no presente. Não estamos falando de ignorar o futuro ou de não planejar. Estamos falando de reconhecer que a única vida que você de fato tem é esta, agora, neste momento. O passado já aconteceu e você não pode mudá-lo. O futuro não chegou e você não pode vivê-lo antes da hora. O único ponto de ação real é o presente. A terapia cognitivo-comportamental trabalha com uma técnica chamada reestruturação cognitiva, que consiste em identificar os pensamentos automáticos catastróficos e questioná-los ativamente. Quando a mente diz, vai dar tudo errado, a técnica propõe perguntar, qual é a evidência real de que isso vai acontecer? Quais são as outras possibilidades? Se acontecer, qual é o pior cenário real? E eu conseguiria lidar com ele. Esse processo não elimina a preocupação de imediato, mas vai enfraquecendo o poder que os pensamentos negativos têm sobre as suas emoções. Existe também uma abordagem poderosa vinda da filosofia estoica, que os psicólogos modernos resgataram e incorporaram em diversas terapias. Marco Aurélio, um dos maiores líderes da história, escreveu em seus diários pessoais algo que vale cada palavra. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Os estoicos praticavam o que chamavam de dicotomia do controle. Separar conscientemente o que está dentro do seu controle e o que está fora dele. O futuro, em grande parte, está fora do seu controle. O que você faz agora está dentro. Toda a energia gasta sofrendo pelo que você não controla é energia roubada do que você pode construir hoje. A mindfulness, ou atenção plena,
É outra ferramenta que a neurociência moderna validou como extremamente eficaz para esse tipo de sofrimento. Estudos de neuroimagem mostram que a prática regular de atenção plena reduz a atividade da amígdala, diminui os níveis de cortisol e fortalece as conexões no córtex pré-frontal, justamente a região que você precisa ativa para tomar decisões melhores e manter a perspectiva. Você não precisa meditar por horas. Pesquisas indicam que 8 semanas de prática de 15 a 20 minutos por dia já produzem mudanças estruturais mensuráveis no cérebro. Mas talvez a mudança mais profunda não seja técnica, seja filosófica. É a aceitação genuína de que a vida não pode ser completamente controlada e que tentar controlar o incontrolável é a raiz de quase todo sofrimento desnecessário. Isso não é resignação, é sabedoria. É a diferença entre gastar energia tentando segurar a maré e aprender a surfar as ondas. A incerteza não é um defeito da existência, é a natureza dela. Quando você para de lutar contra o fato de que o futuro é incerto, algo surpreendente acontece. Você começa a se sentir mais livre, não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de carregar problemas que ainda não chegaram. E nesse espaço que se abre, você consegue enxergar com mais clareza o que de fato pode fazer hoje. Uma conversa que pode ter agora, uma decisão que pode tomar hoje, um passo pequeno que pode dar nesta hora. O sofrimento antecipado raramente te prepara, quase sempre te paralisa, e a pressa que vem do medo raramente te acelera, quase sempre te desvia. O desespero que nasce dessa combinação não é fraqueza de caráter. É o resultado natural de um cérebro sobrecarregado que nunca aprendeu que pode confiar no presente. Você não está atrasado, você não está perdendo, você está aqui, agora. E isso é exatamente onde a sua vida acontece. E se depois desse vídeo você ficou com a sensação de que existe algo mais profundo dentro de você que precisa ser entendido, que existe um padrão de pensamento que você quer transformar de vez, fique ligado porque no próximo vídeo vamos falar sobre algo que vai complementar tudo isso. Como a sua forma de interpretar o passado está sabotando o seu futuro sem que você perceba.